2x, professor Júnior na área, história é a pauta de hoje. E toda a organização do que diz respeito à separação da colônia, toda a questão territorial, ela tinha um nome, as capitanias hereditárias. É o que a gente vai ver hoje depois da vinheta. Rodou! A coroa portuguesa, ela tinha dificuldades financeiras no que diz respeito a aplicar um dinheiro considerável dentro da colônia. Em cima disso, ela reparte toda a costa do Nordeste e separa para cada capitão donatário gerenciar, organizar e trazer lucros do seu espaço de terra. Vale a pena lembrar que toda essa divisão era por um prazo. Desse prazo, se você trazia a lucratividade que os portugueses vislumbravam, você continuaria gerenciando a capitania hereditária. No mais, trocaria de capitão donatário e assim você terceirizaria a ideia de administração econômica e pública da colônia. Uma forma de trazer a produtividade dentro dessas recortes, dessas fatias. Só no DJ, só no DJ. É mole, negocinho. Toda a produtividade nessa faixa de território que eram as capitanias hereditárias, separadas para trazer esse lucro, para trazer essa produção, a plantação, enfim. As sesmarias, elas eram separadas pelo capitão donatário e se esperava delas esse lucro suficiente para agradar não só os portugueses, os europeus que aqui estavam, mas também a metrópole, não há dúvida disso. A carta de doação e o foral ajudava a trazer as condições estáveis para quem estava aqui utilizando essas terras que eram as sesmarias. Em cima disso, vale a pena lembrar que todo esse panorama ajudou durante um tempo a trazer para Portugal um lucro e um panorama positivo dentro da colônia. Porém, isso duraria um pouco espaço de tempo. Os governos gerais é um caminho alternativo no que diz respeito à substituição das capitanias hereditárias. É com os governos gerais que se inicia a ideia de uma estabilidade política das cidades. É a partir daí que você vai ter uma organização das práticas comerciais, melhor colocadas, políticas, como já dito, e também vale a pena colocar aqui de segurança pública. Em cima de uma sociedade crescendo cada vez mais, desde os períodos mais antigos, dentro da antiguidade oriental e clássica, vale a pena colocar aqui o controle da cobrança de impostos. É com a cobrança de impostos que você começa, dentro da colônia portuguesa, a equalizar essa balança. Em cima disso, o provedor mor é o responsável no gerenciamento de todo esse panorama, trazendo aqui uma lucratividade não só com os produtos comentados nos vídeos anteriores, mas também na cobrança comentadas logo em instantes no que diz respeito a impostos. Quanto mais pessoas vivem na colônia, maior pode ser o atrito dentre elas. Dessa forma, o ouvidor mor é responsável para organizar a justiça dentro da colônia. E o capitão mor, em cima dessas condições, trazer a defesa. O que vai ser depois? A Guarda Nacional começa aqui com o capitão mor em defender o espaço português. Todo esse layout do que a gente conhece hoje como cidade inicia nesse período com a ideia de câmaras municipais. É a partir daí que toda a organização de uma cidade, evidentemente não moderna como a nossa, mas a formação, o engatinhar, o embrião de uma cidade brasileira se inicia, trazendo uma organização política, social em prol, evidentemente não no caso do Brasil ainda, mas em prol dos portugueses. Toda essa organização dentro da colônia traz um aspecto que é fundamental até para o tamanho do país hoje, a expansão do seu território. Havíamos comentado das práticas alternativas, como pecuária no sul e as drogas do sertão ao norte do Brasil.
esse panorama comentado nos vídeos anteriormente e agora acelera a expansão portuguesa dentro da América, trazendo uma expansão ainda mais do Brasil no que diz respeito ao lado oeste do globo. Essa expansão territorial traz um outro atenuante muito possível de cair em textos ou em questões das suas provas. A questão da ação dos bandeirantes, Raposo Tavares, Tomé de Souza, enfim. Esses... eu ia falar de novo Raposo Tavares porque veio o outro, mas eu travei. Pegadinha do malandro. Ai, é, Gugu, pegadinha no malandro. Ai, ai, é, avestruz, avestruz. Eu vou gravar de Polônia. Vou fazer um vídeo de Polônia. Duvido que a gente Polônia. Esse Cláudio tá de brincadeira. Eu adoro a minha soquete. Imagina o vídeo de Polônia. Hã? Polônia e pochete. Isso! A winner é aquela faixinha aqui, por favor. Pulando cor. A winner winning, I am a teenage girl. É? Manja? Sim, mesmo. Dois, três e... A expansão do território acelera um outro ponto que é possível cair em textos e questões das suas provas. As ações dos bandeirantes. Os bandeirantes, eles incentivaram, de uma forma até que compulsória, na dúvida disso, a interiorização do nosso país. As ações dos bandeirantes, em conjunto com os indígenas, como eu disse alguns segundos atrás, de maneira compulsória, acelera esse processo de conhecer novos espaços, expandir no território português, independente do custo que fosse. Vale a pena colocar também aqui em questão a ação dos jesuítas, a catequização dos índios. A catequização dos índios coloca em questão a utilidade da mão de obra escrava. Você, sendo negro, vai ser utilizado de forma compulsória, independente do seu credo original. E o indígena, não produzindo da forma que era esperado pelos portugueses, o indígena vai tentar ser catequizado de forma compulsória e obrigatória pelos jesuítas. Dessa forma, a gente consegue ter um panorama da importância da religião dentro da colônia, da religião católica dentro da colônia. Esse espaço territorial gigante, cada vez mais crescendo pela interiorização, como comentado agora na prática dos bandeirantes, ocasionará o interesse de outros estados europeus, França, Inglaterra, outras regiões dentro da Europa, começam a observar a possibilidade de expansão do território aqui na América. A tentativa francesa de colonização aqui no Brasil, como a gente conheceu França Antártica, onde hoje é Rio de Janeiro, foi uma das tentativas. Vale a pena lembrar também a tentativa holandesa, Olinda, no Nordeste. A Holanda, que comercializava todo o açúcar que também era produzido aqui para a Europa, se mostra interessada em comunhão aos interesses dos outros estados europeus, porque a Holanda seria diferente, não é verdade? Se mostra interessada em tentar trazer dentro do Nordeste um pedaço dos Países Baixos, um pedaço da Holanda no continente americano. Porém, essa tentativa, mesmo que dado o momento onde hoje é Pernambuco, se deu de sucesso, não foi como acontece com os portugueses e os espanhóis. A Companhia Oriental das Índias, que era a comercialização dos holandeses desse açúcar para a Europa, a participação de Maurício de Nassau, a urbanização de Olinda, num panorama completamente diferente na formação das cidades. Se a gente for comparar a formação da cidade portuguesa com a formação de uma cidade que seria com toque holandês, é completamente diferente. Todo esse cenário traz um aspecto já de característica, não mais de pré-colonial, e sim da característica colonial do Brasil, dessa relação Brasil e Portugal. Bom, gente, fica por hoje. Até o próximo vídeo. Não deixe de dar esse like no vídeo, seguir o AIX, um forte abraço. Tchau!